com convidados especiais apresentando um pouco do universo da marca X. Das pessoas por trás dos nossos empreendimentos, dando dicas sobre investimento, tecnologia, decoração, estilo de vida e muitos outros conteúdos que facilitam a escolha de seu imóvel e o seu dia a dia, assim como para tornar a marca cada vez mais próxima de você. Hoje eu estou seguindo o roteiro, vocês vão ver, porque da outra vez eu tomei bronca do time, então vou seguir bonitinho hoje. Eu estou aqui com um convidado, daqui a pouco eu vou apresentar ele. Bom, você pode acompanhar o Xcast em nosso canal do Spotify, também no YouTube, e aproveitar para se inscrever e ativar as notificações. Nos siga, mandem opiniões, peçam temas que a gente vai trazer para vocês. Bom, vamos falar aqui de tecnologia. Vocês sabem que a X tem investido muito em tecnologia. No X Tatuapé, por exemplo, a gente está com o Metaverso. Quem ainda não foi conhecer, convido a conhecer, que está muito bacana. Você vai colocar o óculos e vai viver dentro de um apartamento. Na verdade, são 3 decorados diferentes. Vai vivenciar a área de lazer, vai vivenciar uma churrasqueira, vai vivenciar a piscina, vai vivenciar a entrada do condomínio. É bacana, confesso que eu me surpreendi muito com a qualidade. Eu não esperava algo tão bacana. E para falar um pouquinho mais de tecnologia, a gente trouxe hoje um convidado especial, Felipe Almeida, gerente executivo sênior de TI na RD. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso. Felipe, bem-vindo ao Xcast. Você viu que eu tive que seguir o roteiro aqui, mas agora tranquilo, a gente escapa, porque senão eu tomo bronca do time, porque eu esqueço de falar do Spotify, esqueço de falar um monte de coisa. Normal. Então estamos aqui, cara, para bater papo. A gente estava, confesso o seguinte, a gente estava conversando aqui meia hora antes, e dá para ficar umas 5 horas conversando do assunto. Mas, primeiro, se apresenta para quem está nos assistindo aqui, para os nossos consumidores, para o consumidor do mercado imobiliário. Conta um pouco mais de você. Tem aqui um monte de coisa falando até das suas experiências. Conta para a gente um pouco mais. Obrigado. Valeu. Obrigado, Caio. Obrigado a X pela essa oportunidade. Bom, eu sou o Felipe Almeida, eu estou há 25 anos no mercado de tecnologia. Sempre trabalhando num modelo de transformação. Então, antes de todo mundo falar, né, de transformação digital, todo mundo já falava de transformação. Então, participei de vários projetos de transformação tecnológica em vários players diferentes. Sempre trabalhando em grandes corporações, seguradoras, petróleo, bancos e por aí vai, varejo. E eu cheguei em São Paulo em 2016, tinha acabado de vender uma startup para um big player de comunicação. E aí entrei no varejo, trabalhei bastante tempo no varejo de moda, 2 anos. Em 2018, eu fui convidado para fazer uma consultoria, porque uma agência de propaganda estava com dificuldade de criar um produto digital. E aí, com esse produto digital, eu ganhei 4 leões de Cannes junto com o time que eu montei para fazer isso. Dali nasceu uma nova startup, que a ideia era construir todo um arcabouço de tecnologia para facilitar a vida de quem queria construir robôs de voz ou de texto e por aí vai. A gente trabalhei 2 anos nessa startup, viajei o mundo inteiro, fiz um monte de pitch num monte de lugar diferente, Israel, Lisboa, Nova York, Vale do Silício, por aí vai. E aí a gente resolveu vender essa tecnologia no meio da pandemia, porque a gente percebeu que o modelo de escala não era o que a gente queria. Estamos trabalhando nisso agora e resolvi voltar para o mercado. E aí voltei para a Raia Drogasil, conversei com um cara que era o meu superior no outro varejo que eu trabalhei de moda, e rapidamente me realoquei para lá e estou lá desde então. E continuo prestando consultoria no paralelo para quem está interessado em fazer projetos de transformação digital, qualquer que seja ele, num Venture Builder que eu montei sozinho. Participo de outras startups, tenho participação em outras startups. Estou lá no IBMEC Hubs como um dos fundadores, ajudando os alunos a construir suas próprias startups. E estou nesse mercado de inovação já há bastante tempo. Tem uma coisa que a gente estava falando um pouco antes, né, que é inovação, o assunto nunca acaba. Se ele acaba, não é inovação. Perfeito. Então, a gente pode falar 5, 10, 15, 20 horas. Eu estou falando de inovação desde 2000, de várias formas diferentes. E o assunto não acaba, porque tem sempre uma coisa nova para discutir, né? E legal,
Estou pegando aqui já a sua apresentação, né? Você se apresentando e tudo que a gente estava conversando antes da gente começar aqui a gravar. Você quase não gosta, né? Não, quase não Quase gosto, não né? gosta. É impressionante. Você vê o brilho no olho quando começa a falar e isso que é legal, né? Pô, então vou explorar muito aqui o Fica à tema vontade. com você. Estou aqui para isso. Eu até brinquei com você, mas é verdade. Eu gosto de tecnologia. Me aprofundei pouco na minha vida, mas gosto de tecnologia. Mas uma coisa que para mim sempre foi um bicho de 7 cabeças é a automação residencial. Então, em casa lá, eu queria fazer, mas eu desisti, que eu falei, vai dar problema, não vou conseguir arrumar. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, quando eu mudei. Hoje é outro mundo, né? Hoje é outro mundo. Tem uma coisa importante que a gente costuma misturar inovação tecnológica com utilização da tecnologia. E não é assim que acontece. Então, há 10 anos atrás, você estava ali experimentando as primeiras automações de qualquer coisa, não só as residenciais. Mas o que acontece? O usuário final, a pessoa que acabou de comprar um apartamento e quer automatizar a sua cortina, ela precisa de uma experiência para usar essa tecnologia que faça sentido e seja fácil para ela. Perfeito. Quando você começa a analisar grandes quebras de modelo tecnológico, grandes avanços tecnológicos, eles só aconteceram porque o uso da tecnologia era imediato, era fácil. Ninguém lembra mais como era o mercado de celulares antes do smartphone. E muito provavelmente quem usa um iPhone não usa um Android, quem usa um Android não usa o iPhone. Acostumou com a tecnologia. Acostumou com a tecnologia. E isso não é um problema. Isso é literalmente a inovação no seu modelo mais puro. Eles mudaram a tecnologia e deram para os usuários uma forma muito fácil de usar. E aí você ganha escala. No modelo de automação residencial, por exemplo, você tem uma série de estruturas que precisaram ser mais fáceis de serem instaladas, utilizadas, para ganhar escala. Eu, por exemplo, na minha casa, eu fui ter fechadura digital com senha agora, no meu último apartamento. Isso tem 1 ano, mais ou menos. Somos dois. E por que eu resolvi fazer isso? Eu sempre quis ter, sempre achei que era muito importante. Facilita muito o meu dia a dia. Com certeza. Mas o problema é que eu olhava para aquilo e falava assim, será que vai ser difícil instalar isso? Como é que eu vou fazer para instalar isso? E aí eu fui numa loja super conceituada, tinha um vendedor que soube me explicar como ia fazer e disse para mim, vamos marcar a instalação agora. Eu falei, opa, mas a instalação está no preço? Tá. Então tá bom, beleza. Então eu quero agora. Já muda a perspectiva. A perspectiva muda completamente. Então, até as experiências de compra do que você está querendo de automação fazem com que isso seja escalável, fazem com que isso seja utilizável, de fato, para o cliente final. E aí existem vários modelos diferentes. E a gente está co-criando esses modelos aos poucos. Isso ainda vai ter muita escala. O que todo mundo está vivenciando, e aí, quer queira, quer não, você já deve ter ouvido a palavra mágica ChatGPT, por aí vai, que é a nova febre do mercado, é um jogo de escala. Mas, para quem não conhece, o que é escala? Escala é uma medição que eu faço para saber o quanto eu consigo de alguma coisa, um número exato. E aí, você pode ter ouvido ou não, mas quando a gente fala de escalabilidade, o quanto eu consigo aumentar o uso de determinada coisa. E toda essa estrutura de automação, seja de casa, seja de qualquer outra coisa, entra numa nova fase pós-ChatGPT. Tudo bem, mas eu ainda não estou confortável de comprar uma Alexa para minha casa ou um Google Home para minha casa. Porque eu não sei como eu vou fazer para instalar e por aí vai. Vou te interromper para te explorar mais, que a gente conversou um pouco disso também. E tudo que você está falando de escala, inclusive, tudo que a gente lança, né? Tudo que vem novo costuma vir caro. Sim. Né? Costuma vir caro.
E hoje, quando a gente fala lembrando um pouco até do nosso papo antes, né? O mercado imobiliário é um mercado, o consumidor do mercado imobiliário, então a pessoa que vai lá comprar seu primeiro apartamento, primeiro que o brasileiro, em média, compra 1,7 apartamentos na vida, né? Muito pouco, considerando aí um americano que compra 6, 7, né? E, então, ele não tem o conhecimento de todo esse processo, já é complicado. E aí não ter o conhecimento, obviamente que tem pessoas que têm, mas eu acredito que a grande maioria não tenha conhecimento profundo de tecnologia, acha que tudo é caro. Sim. Então, quando você falou da fechadura, eu lembrei na hora. Eu também não colocava em casa porque é caro. E não fui pesquisar. E hoje é simples, né? Hoje pesquisar. É muito simples. E você vê que fala, não, peraí, não é caro. É totalmente acessível e facilita muito a vida. Então, voltando aí para o que você ia... que eu te interrompi no meio, mas hoje está acessível. Né? Não só em termos de utilização, como em termos de preço também, né, Felipe? Tem uma coisa importante nessa história, que é, quanto mais escalável é a tecnologia, mais rápido o custo cai. Perfeito. Se ela demora muito a ser utilizada, ela fica com um custo alto e aí ela entra numa situação onde ela não ganha o mercado. O que acontece com isso? Fica difícil para o usuário final, o cara que acabou de comprar o apartamento dele, implantar uma coisa que ele não conhece direito e que ele não tem suporte. É aí que eu acho que a incorporadora tem uma presença, pode ajudar muito. Na experiência de vida dentro desse imóvel que acabou de receber. Com uma série de gatilhos e por aí vai. Nem tudo dá para ser resolvido, a gente sabe que tem um problema do custo, mas muita coisa dá para fazer. Tem um outro ponto importante, é que não se sinta prejudicado porque você não sabe usar o seu celular direito. Somente, sei lá, 10, 15% das pessoas do mundo sabem usar profundamente o seu celular num nível super profundo. Isso é normal também. A grande questão aqui é o que efetivamente muda a minha experiência de vivência dentro desse apartamento. E o que eu quero ou não utilizar para fazer isso. Por exemplo, lá em casa a gente não automatizou as cortinas, nem as luzes. Mas, poxa, você poderia ter feito isso. Poderia, mas não fiz. E tá tudo bem, a gente está feliz morando no apartamento que a gente mora. Perfeito. Mas a fechadura foi um marco. Outra coisa que a gente tem a Alexa, porque eu trabalho com isso, então eu tenho vários equipamentos diferentes. Eu tenho equipamentos que não tem nem no Brasil e tal, porque eu viajo muito e eu compro equipamentos para testar coisas. Legal. E a minha esposa usa a Alexa todo dia. E qual é a experiência da minha esposa? A experiência da minha esposa é ouvir rádio. E ela ouve rádios que ela não tem acesso em São Paulo. Como somos do Rio de Janeiro, eu não consigo ouvir a Rádio Globo do Rio de Janeiro. E ela gosta de ouvir a Rádio Globo. Que legal. Então, isso ajuda a ter aquele acalento de ter a experiência dela, porque quando ela era menor, a mãe dela ouvia a Rádio Globo na cozinha e ela gosta disso. E ela não abandonou esse hábito. Mas quando ela mudou para São Paulo, antes da gente ter uma Alexa, ela não tinha essa possibilidade. Isso ajuda muito no conforto do dia a dia. É isso, né? A tecnologia trazendo conforto, facilidade, fazendo a gente chegar onde a gente não poderia sem ela. Exatamente isso. Da rádio. É legal você trazer isso, porque, por exemplo, eu também não fiz automação de cortina em casa, não fiz de luz, mas lá no Ix Tatuapé a gente colocou, né? Então, a gente vai falar do metaverso já também para você. Mas lá no Ix Tatuapé, a gente colocou a Alexa dentro do apartamento decorado. E aí, com toda a automação. E aí, a gente viu e vai mostrar, inclusive, para os nossos consumidores que é acessível, porque a gente está criando um kit para entregar pronto, instalado, inclusive. Porque é super acessível. E aí, quando você entra lá, então, a turma deixou lá tudo arrumadinho, você entra lá, você fala, Alexa, bom dia. Aí abre a cortina, acende as luzes. Quero apagar a luz do quarto. Fala, Alexa, apagar a luz da suíte.
Aí eu falei, eu quero em casa também, viu? Porque em casa, por mais que é fácil, você vai lá e aperta o botãozinho, mas eu sou péssimo, eu sempre erro a luz que eu quero apagar, que eu quero acender. Sempre. Eu vou numas 3 para conseguir acender a luz que eu quero. Tem um ponto dessa história que cada pessoa, cada ser humano tem o seu ponto de conforto. Quando a gente começa a estudar experiência, né, seja ela digital ou não, experiência do usuário de forma profunda, a primeira coisa que você tem que entender é que o seu modelo de conforto, o modelo do Caio de conforto, não é o modelo do Felipe. Perfeito. Entendeu? Perfeito. O meu modelo de conforto é ter uma casa aconchegante, mais pessoal e por aí vai. E aí a rádio, tocando no fundo do Rio de Janeiro, que me lembra a infância, faz essa conexão. E tem gente que precisa disso. Pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade ou outros tipos de situação onde ela precisa de ajuda para se locomover. Facilita demais. Facilita muito. Então, tudo isso em conjunto precisa ser analisado para gerar a melhor experiência. E aí é aquele ponto, eu volto no ponto de novo. A gente olha tecnologia separado de experiência do usuário. E isso não dá para fazer. Quando você tem uma incorporadora que, na hora da compra, te oferece um kit digital para fazer a sua casa mais confortável, já pensando numa coisa que você que mexe com isso não tinha essa necessidade até ver funcionando, isso é disruptivo, isso é inovação. Total. Você está usando uma tecnologia que já tem, que o cara pode entrar nas casas, né, em qualquer big varejista de tecnologia e comprar num preço já bem mais acessível. Sim, total. Você tem equipamento de R$200, R$250. Dá para parcelar e por aí vai. E você já dá esse conforto, já está instalado, já entra com uma outra perspectiva. E aí isso vai fazer todos os outros concorrentes olharem para isso e dizer assim, opa, tem um negócio aqui que é diferente na experiência. Mudar, né? Posso ou não querer, posso ou ter não grana para investir, mas você começa a mudar o mercado. E aí, quando você começa a mudar o mercado, você reposiciona a sua marca. Quando você reposiciona a sua marca, você ganha fidelidade. E aí, aquele 1,7 de compra de apartamento deixa de ser uma briga para ser uma continuidade. Verdade. A fidelidade do usuário está 100% ligada à experiência que você deu para ele, qualquer que seja ela. Eu vou dar exemplo. Assim, eu viajo muito, tem uma hamburgueria nos Estados Unidos que eu amo, e eu ando 8 quarteirões, 10 quarteirões, 12 quarteirões para comer nela e não comer em outra. Por quê? Porque eu acho não é só o sabor, a experiência que me dão. Tudo que você vive a partir do momento que você entra. Você tá indo para lá, né? Nem quando entra. Quando eu já vou para lá com a ida no meu roteiro. Que legal. Então, e tem em outros países que eu nem sabia. Eu visitei um outro país, estava andando na rua, a gente ia jantar. Eu falei assim, não, a gente não vai jantar lá. Porque eu acabei de passar na porta, eu vou comer aqui. Eu quero comer aqui. E a experiência é a mesma. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, e que eu acho que vocês estão explorando super bem, qual é a experiência do meu cliente ao comprar o meu imóvel? Aí você entra no metaverso, aí você entra nessas digitalizações e por aí vai. E que eu preciso melhorar. Porque daqui a 10 anos, se a família dele cresce, ele vai querer trocar de apartamento. Perfeito. Vai precisar, às vezes. Né? E eu quero que a primeira empresa que ele pense e procure seja nossa. Então, isso muda o jogo. Esquece o resto. Isso é o que muda o jogo. Isso muda o jogo para quem tem uma loja no bairro, para quem é comerciante. É isso que muda o jogo. Não é a tecnologia. É a experiência. E, na grande maioria, feita por pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa da X entendeu que essa experiência era importante para os clientes, propôs, defendeu, correu atrás, não foi fácil de aprovar. Tem custo para isso. Tem custo para isso, defendeu o custo, defendeu o investimento
E agora vocês têm uma experiência completamente diferente das outras incorporadoras, porque está interessado em aprofundar a experiência do seu cliente. Não interessa o mercado. Eu posso fazer isso no mercado de farmácia, eu posso fazer isso no mercado de roupa, eu posso fazer isso no mercado, no mercado de bancos e por aí vai. Só você trouxe um negócio legal, né? Porque não adianta eu falar que eu estou entregando uma baita tecnologia se aquilo não está agregando para o usuário, né? Por exemplo, lá no próprio Wix Tatuapé a gente vai entregar com um reconhecimento facial. Então ele vai entrar, não precisa, sabe aquela confusão que dá de o porteiro, o zelador não reconheceu, não abriu o portão, demorou. Não precisa ninguém reconhecer. Ele vai lá, vai colocar lá o rosto dele, vai reconhecer e abre a porta. E se ele quiser cadastrar o convidado, para não precisar nem anunciar, ele cadastra o convidado através do aplicativo. Quer dizer, você está agregando a facilidade. E aí eu estava até brincando. Hoje a gente está tão acostumado com isso que você chega num prédio para visitar seu amigo, que você está um tempão e o porteiro fica lá... Não, mas como que você chama? Eu falo Caio, né? Carlos. Você já começa a ficar bravo, né? Porque você está acostumado com velocidade. E aí a tecnologia vem para te facilitar isso também, né, Felipe? Tem um ponto importante nessa história toda, que você falou muito de facilidade, né? Qual é a facilidade que eu quero dar dentro da experiência, do arco de experiência que eu quero oferecer? Então, vou pegar o seu caso, que você acabou de falar. Eu nunca tinha morado num apartamento que tem reconhecimento facial. E agora eu me mudei ano passado e estou morando em um. Eu não acho que eu vou conseguir morar em outro lugar que não tem reconhecimento facial. Você acostuma com a facilidade. Você acostuma com a facilidade. E isso é que é o importante da história. Então, incorporações ou modelos de incorporação ou modelos de convivência que têm todos esses gatilhos geram clientes mais digitais. Então, para você que está pensando em comprar um imóvel, a Wix vai te digitalizar mais ainda, isso é fato, porque vai te dar mais possibilidade de interagir com o digital. Felipe, mas eu tenho a minha mãe, ela não mexe muito bem no celular e tal. Ela vai encontrar o caminho dela. Ela vai encontrar o caminho dela. Porque ninguém achava que as pessoas acima de 50 anos, 60 anos, isso era um dogma do mercado bancário, por exemplo, iam querer utilizar um banco digital no app. Até apareceu o roxinho, e quebrar o modelo. Quebrar total. Ninguém achava que a experiência de táxi, de pegar um táxi, poderia ser alterada. Não levantar mais a mão. Não levantar mais a mão, não passar perrengue, ter certeza de quando ia ter um táxi, poder dizer para o taxista exatamente aonde quer ir via mapa. Nada disso era possível. E as pessoas acima de 50 anos usam muito essas tecnologias hoje. Então, aos poucos, do jeito que a pessoa consegue, ela vai absorvendo isso. Ninguém mais acredita nisso, de que a pessoa é inabilitada digitalmente para qualquer coisa. Ela vai dar o jeito dela, desde que ela entenda que aquela experiência é importante para ela. É isso aí. Então, dentro desse conceito, quanto mais digitalizado a experiência da convivência melhor ainda. Então, por exemplo, você ter um app que você pode olhar a agenda da churrasqueira do seu prédio, marcar ali e ter isso automatizado e descontado do seu condomínio sem você ter que se preocupar com nada, e todo o condomínio saber que naquele dia você vai estar na churrasqueira do condomínio, é muito importante. Facilita muito a vida. Eu diria até que hoje não é aceitável não ter. Não é aceitável não ter, exatamente. Né? A gente vai avançando. É a mesma coisa eu ter que ligar para pedir uma pizza, a pessoa não entendeu que você pediu meia mozzarella. Mas não tem mais isso, né? Você tem que ter a tecnologia. E aí, é bem o que você está falando, né? A experiência total. Então, a pessoa vai entrar lá no apartamento, vai entrar lá no nosso Wix Tatuapé. Vou fazer a propaganda do nosso, óbvio, né? Então, você está falando que você mora em um que tem, eu tenho também. Mas eu estou falando até de padrões diferentes. Hoje, todos têm que implicar, não importa o padrão, né? Então, vai entrar lá, reconhecimento facial,
Não precisa falar com ninguém. Sabe aquele dia que você está de saco cheio? Não quer saber de conversar com ninguém? Você vai lá, reconhecimento facial, entra. Chega na sua casa, não precisa ficar procurando chave dentro da bolsa, no bolso, onde que eu deixei a chave, esqueci. Vai lá, ou bota digital, ou coloca a sua senha. Entra em casa. Entra em casa, já quero que ligue tudo. Aqui é o Alexa, liga a casa inteira para mim. Não tem. Chega uma hora que você falou, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Exatamente isso. E aí eu vejo muito, até alguns, eu gosto muito de acompanhar, né, quando eu estou no stand, de acompanhar quando o corretor está com o cliente apresentando o decorado, eu gosto de acompanhar para ouvir o que eles estão falando, para ouvir a opinião do cliente também. E aí você vê o que bacana que é quando a pessoa começa a vivenciar a tecnologia. Né? Então estava um casal, chegou ali pela primeira vez, conheceu o decorado, aí o corretor fez toda aquela apresentação, Alexa, bom dia, aí sobe a cortina, aí os dois pararam, a cortina subindo. Aí a luz acesa, não, mas dá para apagar? Aí o corretor, não, liga o ar-condicionado, desliga. A pessoa olha uma para a outra e fala, precisamos ter isso. E aí, a partir do momento que você entra, você não sai mais dela, né, Felipe? Não sai mais dela. Tem um ponto importante, que é aquela coisa que eu falei, né? O seu ponto de conforto não é o meu, mas a partir do momento que eu entro no meu ponto de conforto, eu não abro mais mão dele. Vou dar um exemplo. Se você estiver usando um banco digital, vai ser muito difícil você se enquadrar no modelo ou você aceitar facilmente ter que encarar uma fila de banco de novo. Não tem sentido. Eu não me lembro como é uma fila de banco. Eu tenho 47 anos, eu passei muito tempo em fila, eu trabalhei em banco durante muito tempo. Trabalhei em banco também. E eu não me lembro como é uma fila de banco. E muito provavelmente, se você disser para mim que eu tenho que ir para uma fila num banco, a minha cabeça vai rejeitar essa ideia no automático. E eu acho que a maioria das pessoas que está vendo a gente agora não vai conseguir entender. Gente, pega um boleto que está atrasado e vai na fila do banco. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Todo mundo atrasou um boleto ou outro, é normal. E aí precisava calcular os juros no caixa e tal. Lembra dessa história? Opa. Você chegava lá, tinha 80 pessoas na sua frente. 80 pessoas na fila. E aí, lógico, todo mundo reclamando e tal. Hoje, o boleto atrasado, você paga ele assim mesmo no seu celular ali, aonde você quiser, no meio da rua. Você faz transferência, você faz Pix, você faz... ninguém volta atrás. Não tem como. Não tem. Não tem como. Não tem essa necessidade. E aí, o ponto de conforto de todo mundo, que no primeiro momento era só de quem era mais digital, o meu, o seu, de outras pessoas que trabalham com tecnologia, inovação e por aí vai, passou a ser esse. Quando a pessoa vai no stand do Tatuapé e tem essa experiência e deseja isso, o ponto de conforto dela já começou a mudar. Se ela visitar outro stand de um concorrente que não tenha isso, você está na frente. Perfeito. E aí, né, tem muita gente que eu tenho certeza que é empreendedor e tal, principalmente no nosso mercado, onde a gente está atuando, que é aí que está atuando, você tem que entender isso. Você tem que descobrir qual é o ponto de conforto do seu possível cliente e como é que você mexe nele. Meio pontinho, um conforto a mais, uma necessidade que você colocou a mais, sem muita gente, sem nada diferente disso. Já é um avanço. Já coloca você na frente, em qualquer coisa. Então, eu estou numa empresa que tem uma cultura muito forte de gente. Né? E aí, o que eu falo muito é isso. Qual é a experiência do funcionário neste ponto? A experiência é essa. Se a gente melhorar um pouquinho, já ajuda? Ajuda muito. E a gente está vendo essa cultura mudar a tempo e a hora. A pessoa que é mais disponível no trabalho, tem mais preocupação com o cuidado, com o conforto do outro, com a experiência, ganha... tem uma possibilidade maior de crescer no trabalho mais rápido do que a outra que não se preocupa com isso. E aí, empresas que estão extremamente preocupadas com isso têm uma alavanca maior. Por isso que o banco digital, né, que a gente já citou, cresceu tanto, evoluiu tanto. Porque a preocupação genuína com o conforto do usuário faz o jogo mudar. E atrás dele veio um monte de outros bancos, inclusive grandes bancos, grandes players, interessados
em mudar suas próprias jornadas, porque entenderam que o cara mexeu no ponto de conforto daquele usuário e agora ele vai ter que correr atrás do prejuízo. E a gente, você falou, você tem 47, eu tenho 47 também. Na nossa vida, quantas empresas a gente não viu morrer porque não evoluíram com a tecnologia? Exatamente isso. Porque não evoluíram, pararam no tempo, né? Então, é do ser humano, só que a velocidade é outra hoje, né, Felipe? A gente estava comentando, a velocidade é outra. Estava vendo aqui, uma das perguntas que eu ia fazer aqui para você, né, eu vou rabiscando, conforme você vai falando aqui, para eu acompanhar, para a gente explorar bem. Uma das perguntas era, hoje a gente liga o eletrodoméstico pelo celular. Sim. Né? Já está ligando. Que nível de exagero é isso? Eu não acho que é exagero, não tem volta, né? Não tem volta. Qual é o limite que você acha, pensando para dentro de uma casa? O limite é você não controlar as compras dos alimentos da sua casa. Esse eu acho que é o limite. Você chegar lá e já chegou a sua geladeira comanda para o seu mercado, seu supermercado do coração, aquele que você quer, que precisa mandar batata na quinta-feira, porque a batata vai acabar e ela sabe qual é o seu consumo de batata da semana. Eu acho que na hora que a gente chegar nesse nível... Quanto tempo você acha, Felipe? Na sua experiência com essa vivência? Com o ChatGPT e com a automação de eletrodomésticos do jeito que anda, no máximo em mais 2 anos... Não quero ser o futurista da vez aqui, mas eu acho que em mais 2 anos você vai ter experiências acabadas em produção, produtivas. Aí tem a questão do custo, mas você vai ter isso muito bem regulado. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é que você precisa juntar vários mercados, vários players, né, de mercados, para se preocuparem junto com o ponto de conforto de quem mora nesse empreendimento. Então, vou dar um exemplo. A X quer fazer isso, ela precisa, dentro do pacote dela, além desse pacote digital, oferecer um outro pacote de eletrodomésticos que tem essa conexão. E ter um time de experiência que cuida dessa experiência e vai evoluindo ela conforme vai avançando. Com isso colocado, você gera essa experiência. E aí você começa a evoluir. Qual é o ponto? É que vários players de tecnologia e de eletrodomésticos já estão nesse ponto, já tem essa informação disponível. Já existem geladeiras que dizem para você... provavelmente o seu consumo, o seu refrigerante que você gosta vai acabar no sábado. Ela já tem essa informação. Mas a experiência ainda não está construída, porque o dono da experiência... Ainda não tem a conexão. Primeiro, a necessidade da experiência vem do usuário. Perfeito. E o dono da experiência vem do dono da incorporação. Porque ela precisa... Vocês passam a ter cada vez mais... um papel fundamental em alterar esse ponto de conforto do seu cliente. Entregar essa infraestrutura pronta para poder gerir. Porque a partir do momento que eu compro um imóvel que não tem isso, há uma fricção natural para adquirir esse tipo de coisa por conta de custo, por eu ter medo de não conseguir configurar e por aí vai. Não, você falou um ponto importante, por exemplo, a gente... deixou previsto, não, vai entregar no X Tatuapé, por exemplo, um ponto de delivery para as pessoas receberem sem precisar ter um porteiro ou alguém para abrir a porta. Justamente porque é o que você falou, né? Eu quero receber minhas compras, mas provavelmente eu não vou estar lá, porque eu vou estar trabalhando, vou estar no escritório, só que eu quero chegar à noite com as compras lá. E aí muda o mundo, né? Muda o mundo. Muda o mundo. Tem uma coisa engraçada é que no condomínio que eu estou agora tem um mini mercado dentro dele. E ele é todo autônomo. Então, pelo app eu entro, eu bipo os produtos que eu quero, eu compro e por aí vai. Os produtos custam mais caro do que o mercado normal. Tem um mercado na esquina da minha casa. Mas, cara, se estiver chovendo, eu não vou sair do prédio. Não tem porquê. Não tem porquê. E se for uma correria, eu vou comprar ali. E tem horas, e eu uso isso assim, às vezes estou eu e minha filha em casa... A gente não tem muito o que fazer. Vamos descer e comprar um chocolate? Já viram a experiência vira completamente ao contrário. Total. Porque tem a facilidade e eu tenho esse conforto. Então, tudo isso junto, tudo isso condensado,
vai levar a gente para uma experiência de moradia completamente diferente. Um outro ponto, assim, eu falei de compra, né? De experiência de compra. Mas imagina o seguinte, você entra em casa, a Alexa te avisa que você está com febre. Caraca, acompanhando a saúde... Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, você entra em casa, por algum motivo você tem um problema de saúde, cai. O seu relógio, se você tiver um relógio digital, já avisa, se você tiver com isso configurado, para quem é a pessoa que você colocou, ou para o app que você colocou, ou até para a polícia, que você caiu, que você teve um acidente. Isso já é uma realidade tecnológica, mas não é uma realidade de experiência ainda. Sim. Mas com esse primeiro arcabouço de coisas que vocês estão entregando, olha todas as possibilidades que vêm depois. A gente começa a inovação desse jeito, cara. A gente começa a inovação fazendo pequenas experiências contundentes, consistentes e recorrentes. Coloquei isso aqui. Quando o Incorporação fizer 5 anos, eu tenho que fazer uma outra coisa. Eu tenho que ir propondo, eu tenho que ir agregando. Eu preciso ter todas as outras opções mapeadas e eu vou evoluindo. Isso vocês estão fazendo. Vocês têm um roadmap de tecnologia muito claro. Legal. Isso diferencia vocês dos outros. Legal. Esse é o jogo. E esse é o jogo para qualquer coisa. Para o varejo de farmácia, para o varejo de roupa. Todo mundo que está fazendo esse jogo de forma estruturada e consistente está ganhando o jogo. Isso é que é importante. Então, eu volto de novo no empreendedorismo que eu sempre falo, né? Eu sou dono de uma loja. Como eu me destaco? Entendendo qual é o ponto de conforto de quem entra na sua loja e se esforçando para mudar esse ponto. Eu gosto de um mercado, um atacadão, né? Um mercado de atacado. A gente vai muito por conta do custo e porque é perto de casa. Legal. E ele é muito bagunçado. Só que eu sou muito bem atendido. Então, como ele é muito bagunçado, eu não ligo se ele é muito bagunçado ou não. Mas como eu sou muito bem atendido, eu sempre vou lá. Resolve. Como tudo que eu quero, todas as marcas que eu compro em atacado são mais baratas lá, eu gosto de ir lá. Vai ser difícil eu ir a outra. Você não vai me convencer a ir a outra. Porque é perto de casa e porque a minha experiência, por mais que visualmente ele seja bagunçado, é boa. Legal. Eles não fizeram nada demais. Eles são atacadão como todos os outros. Se eu entrar em todos os atacadões de São Paulo e tirar uma foto, eles são visualmente muito parecidos. Só que o pessoal desta unidade me atende muito bem. De várias formas diferentes. E aí você tem vontade de... Por que eu vou a outra? É verdade. E aí eu sou um cliente recorrente. Eu sou um cliente que você não vai se preocupar se eu vou ou não comprar o 0.7 do meu próximo imóvel com outro, porque eu vou perguntar para você primeiro. Se tem alguma coisa que te interessa, se encaixa... Exatamente. E quanto mais fácil isso for, mais rápido você ganha o mercado, mais rápido você evolui. Não interessa se você tem uma loja, 300 lojas. Esse é o jogo. Qual é o ponto de conforto que eu estou querendo mudar e como eu estou fazendo isso. Que legal, que legal. Cara, a gente está, até para finalizar aqui, para quase finalizar aqui, a gente você trouxe algo importante, né? A questão do atendimento, a experiência do usuário, né? Então, a tecnologia está trazendo novas experiências. E aí, a gente fala a gente está falando com um público aqui que nosso interesse até, quando a gente criou o Xcast, foi com o interesse de levar uma experiência nova, ajudar o consumidor que não conhece o mercado imobiliário, conhecer mais do mercado imobiliário, para facilitar a jornada dele no mercado imobiliário. Para você ter uma ideia, uma pesquisa feita há 2 anos, com 6 mil pessoas que compraram uma unidade, a nota da experiência de 0 a 10 foi 3. Você compra o seu bem mais importante e você dá nota 3, ou seja, a experiência foi uma porcaria. Então, a ideia é a gente melhorar essa experiência para quem está comprando o X, um X, ou para quem está mesmo que foi lá conhecer o X, a gente quer fazer parte dessa jornada de qualquer maneira. E aí, pensando isso, voltando aqui para o nosso ponto de tecnologia, de automação,
Conta aí, Felipe. Fala para quem, acho que a maioria, como eu, conhece pouco de tecnologia, pouco de automação, para as pessoas que não estão comprando o Wix, que vai ter lá o kit pronto para instalar e etc., ou entregue já pronto e instalado, né? Para quem já mora em algum lugar ou está comprando um outro apartamento, uma outra casa, por onde essa pessoa começa para brincar com a tecnologia dentro da casa dela? Para começar no simples, o que você indicaria? Eu acho que tem duas opções, tá? E aí eu vou começar pela mais simples. Uma fechadura eletrônica muda a experiência de vivência da sua casa. Total. Bom, se você for procurar nos big players de mercado aí, de varejo, você vai encontrar uma fechadura que cabe no seu bolso, provavelmente, com uma instalação já agregada. Legal. Então, você não precisa se preocupar com a instalação, com a configuração, nada. Basta você estar lá no dia, o cara vai dizer para você como é que é. Tem a questão da bateria, é super simples de resolver e está tudo certo. E tem para todos os gostos, preços, tamanhos. Legal. E o cara resolve para você. Não, minha porta era super complicada e tal, estava cheia de detalhes. O cara foi lá, resolveu para mim, eu não me preocupei com nada. Eu tinha esse problema também. Eu moro num apartamento alugado. E eu falei, cara, eu vou botar esse negócio aqui, depois como é que eu fico e tal. E aí eu falei com a proprietária, eu falei, olha, vou colocar a fechadura eletrônica, porque pra gente é mais fácil. Ela falou, não, maravilha, coloca. E eu coloquei. Legal. E mudou a minha experiência. Agora, recentemente, a gente primeiro colocou na porta da frente, né, na porta, né, da entrada social, e aí agora a gente vai colocar na porta da cozinha. Você acostuma, porque... né? Você não quer mais. Não, porque, cara, assim, você chega cheio de compra e ainda tem que procurar a chave, botar tudo no chão. É ruim a experiência. Então, isso eu faria já. A outra coisa é comprar algum tipo de device de voz. Alexa, Google Home, o que você achar que encaixa mais. Não tenha medo, porque a configuração é muito simples de fazer. E você gera uma série de experiências dentro da sua casa muito legais. Não precisa automatizar a cortina. Eu não tenho cortina automatizada, gente. Eu sou o cara da tecnologia, relógio, celular, fone, tudo que você possa imaginar mais um pouco. Mas o Alexa ou o Google Home é um fator predominante. Mais para frente... Vai gerar uma experiência diferente. Vai gerar uma experiência completamente diferente. Isso mesmo que nem você falou, não precisa automatizar a luz, a cortina. Nada disso. Não, mas o próprio device, ali. ligado na internet, faz muita coisa para você. Uma coisa que vai começar a acontecer com esses devices é que as experiências vão ser mais humanizadas e profundas por conta dessas novas tecnologias que estão chegando. Então, ter um equipamento desse vai rapidamente mudar a sua experiência com o digital. Quando eu abri a minha startup de inteligência artificial, eu trouxe como sócio um cara que é PhD em inovação, que é o Edson, um dos meus sócios na aceleradora de startups que a gente tem. E a gente escreveu uma ideia de documento que é o paradigma do túnel do carpo. É muito ruim você digitar. Muito provavelmente você usa um aplicativo de conversa, WhatsApp, Telegram ou qualquer outro. E você raramente digita, porque você aprendeu a mandar áudio. Depois que você aprendeu a mandar áudio, cara, vai ser difícil você digitar. Porque é muito mais fácil mandar áudio. É muito mais fácil ser entendido em áudio. E tem muita gente que tem questões, eu tenho questões do que eu estou escrevendo, se está certo ou errado. E tem o bendito do corretor, né, de texto no celular, que dificulta mais ainda a experiência. Verdade. Mas mandar um áudio é mandar um áudio. A entonação fica correta, a pessoa que está ouvindo do outro lado entende o que você está falando e por aí vai. Então, esses aplicativos de voz, né, esses devices de voz, essas tecnologias de voz vão crescer estupidamente agora, porque a forma como a gente entende e interage com eles vai se humanizar mais ainda. O Alexa já é muito humanizado e ele vai se humanizar mais ainda com essas novas tecnologias que estão vindo aí. Então, por onde eu começaria? Uma fechadura digital, uma só, na frente, na cozinha, pouco importa. Para acessar, para ver como é que é. Vai acostumar rápido, vai querer colocar na outra porta. Vai querer colocar na outra porta. E um device desse voz, Alexa ou Google Home. Eu acho que essas duas coisas começam o jogo. Paulatinamente, assim, consistentemente você vai progredir por uma estratégia nova, para usos novos, para vontades novas. No meu caso, eu cresci a quantidade de Alexas dentro de casa, mas não automatizei a cortina. Que não faz questão. Eu tenho um Alexa, eu agora tenho um Alexa no banheiro.
Que legal. Por quê? Porque enquanto eu tomo banho, eu ouço o jornal, eu ouço música, eu pego as notícias do dia e eu tô tomando banho e tô me interagindo com o digital. Espetacular. Você deixa lá, deixo só lá. pro banheiro. A minha filha não tem TV no quarto dela. E isso vai acontecer com todo mundo, tá, gente? As crianças vão abdicar da TV por outras telas num futuro. Não sei quando, mas isso vai acontecer. Quando eu falo TV, eu não estou falando do equipamento televisão. Eu estou falando do que vai dentro. Os canais. Ela não tem TV a cabo no quarto dela. Olha isso. Ela basicamente usa aplicativos de vídeo, Netflix, Disney, por aí vai e tal, e o YouTube. É isso que ela consome digitalmente. Ela aprende muita coisa boa no YouTube. Pode aprender coisa ruim também, a gente que tem que controlar, mas esse é um outro papo. Mas ela aprende muita coisa boa no YouTube. Então, o ponto de conforto dela, ela não quer ter uma TV para ver os canais abertos que a gente, com essa nossa idade, está querendo ver. Ela não está preocupada com isso. Ela quer ver o vídeo, a série e as coisas que interagem com ela. Ela quer ver isso agora, disponível nesse momento. Ela não quer esperar para ver, ela não quer ter um horário para ver. O ponto de conforto da geração dela é o agora. É o consumo imediato. Como o mundo mudou, né? Como o mundo mudou. Ela não liga de baixar a cortina. Ela liga de que quando ela fala com a Alexa, o Alexa não responde, ela fica irritada. Ela quer agora. Então, tudo vai mudar. E tudo bem mudar. Mas a gente volta para um fator primordial do ser humano. Quase que ligado ao seu DNA. Eu volto de novo no ponto, que é o conforto. É isso. E aí o que eu vejo tipo de conforto você quer? E o que eu vejo na estratégia da X, para tudo que vocês estão fazendo, é como eu ofereço mais conforto. Esquece a tecnologia. O kit de tecnologia é matador. Legal. Mas ele é o que vai entregar perfeito. É aqui que você mexe no ponto de conforto. É isso. Entendeu? Quando eu vejo vocês falando de, olha, esse móvel, ele está... perdão, bati aqui. Imagina. Esse móvel está de frente para o sol. Esse móvel não pega tanto sol. Então, a pessoa que é muito calorenta, ela não quer um imóvel com muito sol. A pessoa que é muito friorenta ou que tem questões, né, que gosta do sol, vai procurar um imóvel de frente para o sol. E quando você monta uma incorporação que está ajustada a isso, você está pensando no conforto. Exatamente. Nem todo mundo pensa nisso. Exatamente. E tudo bem. Mas é isso que muda o mundo. É outra entrega, né? Ninguém ia sair da caverna se tivesse confortável para caçar um leão ou brigar com um dinossauro. A gente ainda seríamos aqueles seres humanos que estão na idade da pedra e por aí vai. Caverna, ninguém ia atravessar o mar para descobrir um outro continente. Ninguém ia se esmerar em entender matemática se não quisesse construir coisas diferentes e com conhecimento atual não ia conseguir. É o conforto que move a gente, não o resto. É isso. Alterar o conforto gera inovação profunda. E para a gente ter mais conforto, precisa evoluir. Exatamente isso. Cara, vou te falar, dava pra gente ficar aqui mais umas 3 horas. Você sabe que você vai ter que voltar, né? Vou voltar. A gente vai ter que falar mais coisas, mas já está convidado, velho. Está convidadíssimo. Bom, agradeço demais, Felipe, a participação. Agradeço esse papo maravilhoso. Os 40 minutos antes que a gente ficou batendo papo, porque olha, gastamos um papo já aqui. Muito legal demais mesmo. Você vai voltar. Gente, obrigado de novo pela audiência de vocês, por estar aqui com a gente. Lembrem de nos seguir no Spotify, de se inscrever no nosso canal do YouTube e fiquem à vontade para mandar aí opiniões, críticas, pedir novos temas que a gente vai trazer para vocês no intuito aí de evoluirmos juntos. Obrigado a todo mundo. Felipe, obrigado de novo. Obrigado, muito obrigado. Um abraço, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.